Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Espero que esteja tudo bem aí nesse período de pandemia. E aí a gente vai aqui dando, né, continuidade aos nossos conteúdos, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o turismo, certo? Então é que já coloquei aqui nosso título do slide, né, a geografia do turismo, beleza? Então a gente vai aí conversar um pouquinho sobre as características dessa atividade que vem crescendo no mundo, tá? É uma atividade que é bem importante e que nesse período de pandemia ela vem sendo bastante falada, principalmente devido ao fato que muitos locais, né, hoje em dia já vivem, né, dessa atividade turística e hoje eles passam por um período de recessão econômica, pois, né, como vocês sabem, todo mundo sabe, a gente está passando por um período bem complicado, onde acaba que o turismo, né, ele está sendo cada vez mais restrito. Beleza, gente? Mas claro, todo mundo sabe que essa condição vai passar, né, e vai tudo voltar ao normal daqui a um tempo, tá? Mas então vamos falar mais um pouco especificamente do turismo aí, para que a gente entenda como é que funciona essa relação das cidades, tá? Com essa atividade, beleza? Então, a gente tem que começar aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o turismo, né, gente? Então, turismo é aquela atividade, né, que envolve o deslocamento de pessoas pelo território, tá? É, o principal objetivo do turismo, né, é o consumo, gente, tá? Mas vocês vão perceber ali que o turismo ele não é só aquele turismo de lazer, tá? O turismo então é essa prática social que vai envolver o deslocamento de pessoas de um lado para o outro, tá? E ele pode ter diversas finalidades, beleza? O principal objeto de consumo, claro, né, sempre do turismo, é o próprio espaço. Então as pessoas elas vão, né, de um lugar para o outro sempre buscando consumir aquele local, seja por motivos de lazer, seja por motivos de trabalho, mas isso a gente já vai ver daqui a pouco, beleza? Então, segundo a Organização Mundial do Turismo, então percebam, o turismo ele é uma atividade tão importante que ele inclusive tem uma organização mundial que vai aí, né, regular essa atividade, que vai aí fazer com que essa atividade tenha regras mundiais, tá? Então a OMT ela descreve o turismo como uma modalidade de deslocamento espacial, né, que envolve a utilização de algum tipo de meio de transporte, ao menos um per noite. Então, é importante a gente lembrar, né, que o turista ele tem que dormir fora, tá? Então, o turismo ele é considerado atividade a partir do momento que as pessoas saem de um local e vão para outro e há, né, a prática da pernoite, de dormir fora, tá? Então, a partir desse momento, as pessoas já são consideradas turistas, tá? E ali, como eu já comentei com vocês, isso, né? Essa atividade, ela pode acontecer por diversas razões, tá? Como lazer, negócios, saúde, diferentes motivos, tá? Bom, então, a, a lógica, então, né, é que todo viajante é um turista, então todo mundo que está viajando, né, que chega a dormir fora, é considerado um turismo, é considerado um turista, tá? E por ele ser uma prática social, então o turismo ele é fortemente determinado pela cultura. Então, o principal, né, fator que vai fazer com que as pessoas se desloquem de um lado para o outro como turistas vai ser geralmente, né, vai ser principalmente o fator cultural, beleza? E é importante a gente lembrar, né, a gente também pensar que o turismo e a geografia, eles têm tudo a ver, tá? Porque a geografia, como uma ciência, tem seu objeto de estudo como espaço, né? Essa relação do homem com a natureza, o espaço geográfico, objeto de estudo da geografia, como a gente já estudou muitas vezes, é importante a gente pensar que o turismo ele está muito interligado com a geografia. E a geografia é uma ciência que tem um objeto de estudo, né? Tem como objeto de estudo o espaço, e o turismo é uma atividade que tem como principal foco de consumo o próprio espaço das cidades. Então a gente não poderia estudar geografia sem estudar também o turismo, tá bom?
Vamos lá. Então, a geografia com o turismo. Então, a geografia ela está muito, né? Ela está muito interligada com a prática do turismo devido a isso, né? Então, a geografia ela é uma disciplina, né? Para a gente fazer geografia, a gente tem que conhecer os locais, a gente tem que ir num local e conhecer empiricamente para conseguir estudá-lo, né, fazer experiências para ir ter um método científico, e para isso a gente precisa ser turista na geografia, sim. Tá? Então a gente vai conseguir apenas ser um geógrafo de qualidade, apenas estudar a geografia com qualidade a partir do momento que a gente é turista, a partir do momento que a gente vai, né, conhecer os espaços em loco e tudo mais, tá? É assim que a gente faz uma geografia de qualidade. Então percebam, como a geografia ela está bem interligada com o turismo, beleza? Como essas duas atividades, no caso o turismo como atividade e a geografia como ciência, como eles se interligam, como eles se complementam, tá? A geografia, né, acaba complementando o turismo pelo estudo das sociedades, pelo estudo dos espaços, e o turismo acaba complementando a geografia pelas observações em loco, né, que são muito importantes para o entendimento da ciência geográfica. Então, a geografia, né, por sua vez, ela vai considerar o turismo além, né, da questão econômica, tá? E ela vai considerar o turismo mesmo como uma prática e para entender, tá, as diferentes organizações socioespaciais. Então, o turismo ele vai servir para a gente conseguir buscar as diferentes culturas de diferentes sociedades, de diferentes áreas sociais, tá? E essas atividades elas vão ser muito importantes muito importantes para o enriquecimento cultural de nós mesmos, tá? E aí a gente vai conseguir, né, fazer ou ter um estudo geográfico mais completo, beleza? Então, no campo geográfico, o turismo é muito mais do que um simples deslocamento de pessoas com fins de lazer. Então, como eu já disse, né, é uma prática socioespacial complexa e multifacetada e tem seus rebatimentos nas diferentes esferas da organização socioespacial. Então, para a geografia, o turismo ele acaba sendo importante em diferentes áreas. Tá? Então, não é apenas no sentido econômico, não é apenas no sentido social ou cultural. Então, a geografia, como ela é uma ciência que tem como objeto de estudo o espaço geográfico, ela vai tratar o turismo como essa atividade que pode ajudar na economia, pode, né, enriquecer para a cultura. Então, ela tem o turismo, no caso, tem diversas finalidades para as sociedades. Tá? Então, ali, como a gente viu, né, o turismo tem a sua função econômica dentro do espaço social, tem a sua função cultural, a função política, a própria função ideológica, tá? Tudo isso é visto sob o olhar geográfico, tá? E claro, a função espacial, né? Sendo o espaço como um produto de consumo, tá? Algumas outras definições, então. Então, a gente tem ali o lugar turístico. Então, o lugar turístico é o local que tem é o espaço, né? O local que tem uma certa infraestrutura, onde ele tem essa infraestrutura toda pensada para o uso turístico, tá? Então, o lugar turístico, ele se caracteriza, assim, no momento que as suas estruturas elas são criadas para essa finalidade, para essa atividade. Tá? O atrativo turístico. O atrativo turístico, gente, é muito individual, porque o que é atrativo turístico para mim, por exemplo, pode não ser um atrativo turístico para o próximo. Tá? Então, o atrativo turístico ele vai estar muito baseado na questão cultural de cada pessoa. Então, a partir da minha ideia do que eu quero, do que eu busco, né, como turista, é que aquele aspecto vai ser um atrativo para mim ou não. Tá? Então, por exemplo, a festa
ou sei lá, as orquídeas de uma festa X no local Y, né? Para ver as orquídeas. Então, quem gosta de ver orquídeas tem as orquídeas como um atrativo turístico. Mas para outra pessoa que não gosta muito de orquídeas, vai tratar as orquídeas apenas como uma flor. Tá? Então é mais ou menos essa relação, tá? Então o atrativo turístico ele vai ser definido a partir da própria vivência, da própria cultura de cada indivíduo, beleza? Então aqui tem algumas definições, tá? Então para a Embratur de 92, o atrativo turístico é todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse para o turismo, né? Para o Cerro de 92 também já todo elemento material que tenha capacidade própria ou em combinação com outros para atrair visitantes de uma determinada localidade ou zona. Perfeito. Então é basicamente isso que eu disse. Então, o atrativo turístico vai ser aquele objeto, lugar, né, ou o próprio acontecimento que vai atrair pessoas para aquele local, mas não necessariamente precisa atrair todo mundo, tá? Pode apenas atrair um nicho, tá? Que já vai ser considerado um atrativo turístico para aquelas pessoas. Beleza? Paisagem turística, tá? Paisagem, todo mundo sabe que é a porção do espaço geográfico, né, onde a história está materializada. Agora, a paisagem turística, tá? É uma invenção cultural, ou seja, a gente não tem definido, né? Isso aqui é uma paisagem turística, certo? As paisagens turísticas, elas vão sendo formadas a partir também da ideia de cultura, da vivência daquele povo, tá? Por exemplo, hoje em dia, Ponte Círio Luiz, se a gente for pegar a Ponte Círio Luiz, é uma paisagem turística? Sim. Mas quando ela foi criada, era uma paisagem turística? Foi pensado assim, pô, vamos fazer uma ponte e vai ser uma paisagem turística. Não, né? Quando se fez a Ponte Círio Luiz, ela foi feita uma ponte com a tecnologia da época e assim por diante. Então, o que eu quero dizer é que com o passar dos anos e a preservação da ponte, né, que agora foi reformada, a gente foi tendo a ideia de que aquilo seria um ponto turístico, que a ponte, né, seria uma paisagem turística, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam é que paisagem turística não dá para a gente dizer assim, isso é uma paisagem turística e isso não é uma paisagem turística. O que acontece é a própria relação das sociedades e a própria vivência das sociedades é que faz a gente ter diversas paisagens turísticas. Quer dizer que hoje o que não é uma paisagem turística amanhã possa vir a ser? Sim, tá? Então, hoje que não é uma paisagem turística, amanhã pode ser uma paisagem turística, tranquilamente, tá bom? Turismo de massa é um outro conceito bem importante para a gente entender, tá? Gente, o turismo de massa, ele diz respeito ao tipo de turismo, né, ao turismo que envolve muitas pessoas. Então, quando a gente tem um local que vai muita gente, que ele é bem famoso e tal, que grandes massas conseguem ter acesso e conseguem ir, a gente tem, né, grandes quantidades de pessoas, a gente tem aí denominado o turismo de massa, tá? Aquele turismo que ele é bem conhecido, bem famoso, uma praia X do Nordeste, consegue entender? Esse tipo é o turismo de massa. Claro que, como todo turismo, ele tem que envolver transporte, hospedagem, tudo mais, tá? Já o turismo alternativo é uma expressão, tá, criada para categorizar um turismo que ele é mais isolado, como eu posso explicar? Ele não é que ele seja mais isolado, ele é mais isolado de certa forma, mas é um turismo que ele não é tão difundido, tá? Ele é um tipo de turismo que não é todo mundo que gosta, é um tipo de turismo que ele é para poucas pessoas, tá? Então ali a gente tem um exemplo, né, do pessoal com uma canoa em cima do carro indo acampar, então é um tipo de turismo mais
Geralmente, esse tipo de turismo ele vai acontecer em áreas mais naturais, áreas de preservação, tá? Onde não se tem um hotel, né, com banheira e tal, não se tem uma zona hoteleira, não se tem, né, não consegue chegar lá de perto do aeroporto, então são áreas mais afastadas. Essas características é que vão aí definir um turismo alternativo, tá? Então aqui a gente tem, né, alguns exemplos de turismo alternativo, né, uma coisa mais aí mais do interior geralmente. Essas são as características do turismo alternativo, beleza? Então, para diferenciá-los, né, ambos requerem infraestrutura, tá? Mas dependendo do número de turistas, a gente tem a massificação ou não daquele local. Então, por exemplo, como às vezes uma área mais afastada e tal, como a gente consegue ver aqui nas imagens, não vai ter hotéis de grande porte, não vai ter uma grande infraestrutura, não quer dizer que não tenha nada, mas não vai ter uma grande infraestrutura, consequentemente, ali a gente não vai ter definido um turismo de massa, e sim um turismo alternativo. Beleza, gente? Então, falando já, né, desses tipos de atividades turísticas, então elas vão se dividir assim. O primeiro turismo que a gente tem aqui, tá, como tipo de turismo, é o turismo de lazer. Gente, o turismo de lazer, ele vai surgir para realmente servir de lazer para as pessoas que, né, o buscam. Então, geralmente, eles acontecem nas áreas litorâneas, em pontos, né, em paisagens turísticas conhecidas, tá? Como ali a gente tem o Pão de Açúcar e tal, né, no Rio de Janeiro, ou também hoje em dia está muito em alta o turismo de interior, né, o que a gente já vai chamar de turismo rural, que a gente já vai ver daqui a pouco. Tá? Mas o turismo de lazer, ele sempre vai, né, ser buscado para as pessoas descansarem, para as pessoas visitarem amigos, parentes, tá? Curtir férias e tudo mais. Então, esse é o turismo de lazer. A gente tem o turismo de águas termais, que esse já é mais específico, né? Como vocês sabem, a gente tem várias áreas do mundo, águas termais, e essas águas, como esse atrativo é um atrativo natural, criado pela própria natureza, né? Geralmente o ser humano cria várias estruturas em volta dessas áreas de águas termais, o que faz com que essas áreas fiquem ainda mais atrativas. Então, as pessoas elas são atraídas, né? Aí vem um atrativo turístico, elas são atraídas pela água termal, mas também existe o atrativo da infraestrutura criada, tá, em volta das águas termais. Então, o turismo de águas termais nada mais é do que a busca pelas águas termais como recreação ou para o próprio tratamento de saúde, tá? Tem o turismo desportivo, que nada mais é do que a saída, né, das pessoas de suas casas e tal, e a ida delas para áreas em busca da prática de esportes. Aqui a gente tem o pessoal fazendo rafting, tá? Inclusive indico, já fiz rafting em Santo Amaro, claro, depois da pandemia vocês vão atrás disso aí, tá? Mas o rafting, como os outros esportes, né, de turismo, como o turismo esportivo, ele bem interessante, tá? Tem gente que viaja, por exemplo, para jogar futebol, tem gente que viaja, né, para fazer diferentes esportes. Aqui o rafting eu estou só dando um exemplo, beleza? Tem o turismo religioso, que daí a gente tem uma cidade no Brasil que é muito famosa para essa prática de turismo, que é a cidade de Aparecida, tá? Em São Paulo. Então, essa cidade recebe milhares de religiosos durante o ano, tá? Em busca aí da sua fé, em busca do seu lazer, de certa forma, né? Mas com fins religiosos, por isso o turismo religioso, beleza? Aí a gente tem o turismo social, que ele vai acontecer a partir do momento que as pessoas elas são, né,
elas são presenteadas pelos seus empregadores, elas são presenteadas de alguma forma, tá? E aí elas vão em busca, né? Elas saem, né, da sua casa, saem do seu local e elas vão aí praticar o turismo social, no caso, porque elas foram ajudadas a ter esse momento de lazer, esse momento de bem-estar, tá? Temos o turismo cultural, que nada mais é do que a saída das pessoas do seu local de origem e a ida para um outro local para elas consumirem a cultura de um outro local, né? Então, pode ser que numa mesma viagem uma pessoa tenha o turismo de lazer, tenha o turismo de águas termais, mas também tem o turismo cultural. Então, percebam, na mesma saída, numa mesma viagem, uma pessoa pode ser diverso, né? Ela pode ter diversas denominações como turista. Então, o turismo cultural ele vai buscar basicamente a cultura diferente, a cultura do outro, a cultura daquele local, beleza? A gente tem o turismo gastronômico, que na minha opinião é o mais legal de todos, né? Porque todo mundo adora passear e todo mundo adora comer. Então, se a gente junta essas duas coisas, se torna o melhor passeio do mundo, né? Então, o turismo gastronômico, ele é fenomenal, porque é a gente sair de casa, dormir fora e comer. Então, esse é o melhor tipo de turismo que tem, na minha opinião, né? Então, a gente sai de casa, daí ali, toma vinho, come queijo, doce, chocolate. Então, é a melhor coisa do mundo, né? Vai naqueles restaurantes, self-service ou aqueles rodízios de pizza, sushi, e aí tu sai, né, aprendendo e degustando aí novas culturas em forma de comida que nada não é a melhor forma de aprender sobre uma cultura alheia, né? E aí a gente tem aqui um tipo de turismo rural, né? Um tipo de turismo que é o turismo rural, que ele vai acontecer nas áreas rurais, tá? Ela vai acontecer nas áreas mais longe das cidades, tá? E nesse turismo rural a gente tem diversos, é um turismo que está em crescendo, muita ascensão, tá? Está com um crescimento muito grande aqui, principalmente em Santa Catarina. A gente já tem aqui para a área de Rancho Queimado o turismo rural muito bem desenvolvido, Santa Maura da Imperatriz também, tão próximo da cidade já. E o turismo rural ele vai aí proporcionar uma vida no campo para as pessoas que, e geralmente as pessoas que vão buscar esse tipo de turismo são as pessoas que têm a sua vida na cidade muito agitada. Então, chega final de semana, as pessoas, né, elas vão para uma área rural, vão para um campo, se desenvolver esse tipo de turismo em busca de tranquilidade, em busca de paz, né? E aqui a gente tem algumas imagens aí, tá, do turismo rural, beleza? Temos o turismo de intercâmbio, que nada mais é do que a saída de principalmente estudantes, tá, de um local para um outro país, geralmente, tá, para aprender novas idiomas, novas línguas, tá? E aí a gente tem vários intercâmbios que acontecem no Brasil, né, para os Estados Unidos, para a Europa, a gente tem intercâmbio também para a Oceania. Então a gente tem vários locais aí que buscam estudantes que, né, que os estudantes brasileiros eles vão aí para aprender uma nova língua, para também aprender sobre a cultura daquele local, tá bom? A gente tem o turismo de cruzeiros marítimos, tá? Que hoje ele se torna cada vez mais acessível e esse tipo de turismo ele vai, né, como o nome já diz, ele vai estar aí sendo baseado na ida e vinda de pessoas, tá? A partir dos cruzeiros. Por que, que ele tem uma categoria só para ele? Porque as pessoas não pernoitam num lugar só, então, ao mesmo tempo que elas estão dormindo, elas estão mudando de lugar. Tá? E a gente tem o turismo de negócios. O turismo de negócios, que vocês estão vendo na imagem ali, tem um carinha, né, ao mesmo tempo trabalhando e, né, ficando na piscina de boa. E o turismo de negócios aí, ele nada mais é do que a saída de pessoas, né, de um local para o outro para eventos, feiras, reuniões, a apresentação de trabalhos e tudo mais, tá? Então esse é um exemplo também de turismo, é o turismo de negócios. O último que a gente tem é o turismo de eventos, tá? O turismo de eventos,
ele já é praticado por quem sai de um local e vai para outro, né, em busca de participar de um acontecimento promovido. Então, pode ser um acontecimento profissional, pode ser um acontecimento de lazer também, tá? Pode ser um show, pode ser, desde que a gente tenha uma pernoite fora, já é considerado o turismo, tá? E essa categoria, ela pode ser dividida nas categorias regionais, categoria nacional, né, um evento nacional, ou um evento internacional. Beleza, gente? Então, só recapitulando aqui, a gente tem diversos tipos de turismo, né? É importante a gente entender que esses turistas aí, eles movem uma grande quantidade de dinheiro, né? Movem a economia, enriquecem a cultura das localidades onde visitam, tá? E também são enriquecidos pela cultura que eles, né? Que eles são proporcionados a partir do momento que eles conhecem um novo local. E é importante também a gente lembrar que com essa pandemia, né, a gente teve aí a restrição ao turismo em muitos locais, né, na maioria do mundo, e mais a gente também sabe que a partir do momento que tudo isso for passando, né, as práticas turísticas elas vão sendo retomadas. Tá certo, gente? Então é muito importante a gente pensar no turismo, é muito importante a gente lembrar que o turismo ele está aí e ele é muito importante para as nossas vidas, tá? É muito importante do ponto de vista de quem recebe turistas, como é o caso da nossa região aqui, mas também é muito importante a gente também, né, nos dar a oportunidade de sermos turistas também. Certo, gente? Fiquem com Deus aí, fiquem tranquilos e a gente vai se falando aí para as próximas aulas. Certo, gente? Valeu!